Nós vamos fazer agora a anticampanha. Nós vamos fazer a anticampanha contra todos aqueles que são traidores do nosso país, aqueles que se colocam acima do povo. E Davi Alcolumbre, você é o primeiro dessa lista. Covarde. Luiz Roberto Barroso, isso é pra você também. Paulo Gustavo Goné Branco, isso daí é pra você também. Vocês vão pagar pelo crime que vocês cometeram e ainda cometem. A gente não vai parar enquanto vocês não estiverem presos. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixe o seu like e inscreva-se no canal. Pode esperar só um pouquinho aí no estúdio para a gente retomar a conversa? Vamos pro Nicolas, que ele está falando agora no caminhão. Vamos acompanhar. Não, do nosso país. Cadê o grito das mulheres que não desistiram do nosso país? Cadê o grito agora de todos que não desistiram do nosso país? Eu já estive aqui em diversos momentos. Tanto na Praça da Liberdade, quanto também na Avenida Paulista. E o que eu sinto é que tudo o que eles queriam que não fizessem, nós estamos fazendo, que é continuar. Então eu dividi aqui o meu discurso em alguns pontos e eu quero que vocês prestem atenção. Primeiro, com relação à anistia. A anistia, ela vai ser enfrentada. E não é se vai ser pautada, ela será pautada e haverá anistia no Congresso Nacional. Nós tomamos uma decisão como oposição de ocupar aquela mesa. Ficamos ali mais de 2 dias parados, sem ter sessão, até que num momento nós conversamos, dialogamos, para poder unirmos força. Naquele local ali, sem mais pessoas, não tem como caminhar. E nesse dia, a gente triplicou a nossa força interna para a anistia. Ou seja, PP, União, parte do PSD, Novo e PL, nós iremos aprovar a anistia naquela casa. Essa semana haverá reuniões importantes para poder tratar da anistia. E eu não tenho dúvidas que com a nossa força nós já conseguimos os votos. Jogando agora lá para o Senado, que aí é um pouco diferente. O Senado tem uma figura que, se não pautar o impeachment, vai entrar para o hall dos maiores covardes que o Brasil já teve. Primeiro, infelizmente, esse hall, no top 1 já está o maior covarde desse Brasil hoje, que é responsável pelo local que nós estamos hoje, que se chama Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que agora está colado no Lula e está nos chamando de extremistas. Nós não somos extremistas por pedir anistia para pessoas de bem, não. Você que é um canalha por pedir a presidência de um bandido que é o Lula. Mas a figura que está hoje naquela cadeira do Senado chama-se Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre, que deu umas das declarações mais covardes e desonestas que eu já vi algum presidente falar. Sabe o que ele disse? Ele falou o seguinte: mesmo se os 81 senadores da República assinassem o pedido de impeachment do Moraes, eu não pautaria o impeachment do Moraes. O que ele está querendo dizer para você é que o seu voto não vale nada e quem manda é ele. Davi Alcolumbre, deixa eu te dar um recado. Você não é o Supremo Povo. Quem manda nesse país não é senador, não é deputado, quem manda são vocês. Ou seja, se Davi Alcolumbre não pautar o impeachment do Moraes até ano que vem, nós vamos fazer, a gente faz campanha, não faz? A gente faz campanha pro Bolsonaro ano que vem, não faz? Nós vamos fazer agora a anticampanha. Nós vamos fazer a anticampanha contra todos aqueles
que são traidores do nosso país, aqueles que se colocam acima do povo. E Davi Alcolumbre, você é o primeiro dessa lista. Covarde. Me acusaram nessas últimas semanas de ter relações sem provas com o PCC. Tomei todas as medidas jurídicas, mas a gente sabe que a justiça do nosso país não tem lá a sua confiança. Mas uma coisa que eu já vou aqui de primeira mão dizer para vocês tem um projeto de urgência que está na Câmara, aprovado na Câmara a urgência dele, que coloca o PCC e Comando Vermelho como terroristas aqui no Brasil. E essa semana que se passou, eu pedi a relatoria desse projeto para aprovarmos esse projeto. E eu quero ver quem vai estar a favor e quem vai estar contra. E isso vai cair no colo do Lula, para ele aprovar ou não. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque, primeiro, dizem que PCC não pode ser colocado como terrorista. Mas os velhos do dia 8 são terroristas, né? Canalhas que são. Ou seja, nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Terceiro ponto. Lula veio aqui em Belo Horizonte, num evento fechado, com gente paga. E o ponto é, que presidente que tem orgulho de dizer que o seu povo não tem dinheiro para comprar gás? Esse não é meu presidente. Esse não é o presidente que o Brasil quer. O Lula, ninguém aguenta mais ele. Esse não é o presidente que nós queremos. Nós queremos um povo livre, livre do PT que amarra as pessoas com gás de graça. E eu não tenho dúvidas que o presidente que nós queremos, ano que vem, só tem um nome, que chama-se Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho essa camisa desde 2016, desde 2015, 2016, nós usamos essa camisa. O Bolsonaro com certeza tem seus defeitos, como qualquer um de nós aqui, mas contra ele não tem um que presta. E o que eu quero dizer é que dia 8 de janeiro não foi golpe. Golpe é tirar um homem sem crimes da corrida eleitoral, como estão fazendo com o presidente Bolsonaro. Se o Moraes e o Barroso, que disseram essa semana passada de que iriam com o julgamento do Bolsonaro varrer o extremismo, eu tenho algo para dizer para vocês. Vocês não varreram porcaria nenhuma, porque nós estamos aqui, nós existimos, estamos fortes, vamos continuar. Então, uma coisa eu tenho para dizer para vocês, tem muita água para rolar ainda. Essa não vai ser a última manifestação sua. Não vai ser. Quem que é a próxima manifestação? Eu estou dentro. Eu estou dentro de novo. Porque aqui estão aqueles que compreenderam que não é com uma, nem com duas, nem com 10, nem com 30 manifestações. É um trabalho diário de não desistir desse país. Eu falo isso porque eu cheguei um pouco atrasado aqui, porque minha esposa está grávida, vou ganhar minha filha nesse mês, um mês conturbadíssimo para o nosso país, um mês que um homem sem crimes vai ser condenado, um mês onde nós declaramos a nossa independência, mas temos um povo sem liberdade. É um mês muito difícil, mas por que eu ainda continuo a lutar? Não é por conta das circunstâncias eleitorais, é porque nós sabemos que a nossa ação hoje presente, ela vai ditar o nosso futuro. E que satisfação você terá de ter lutado aqui, de não ter desistido. Posso falar uma coisa? Lula ficou 12 anos tentando ser presidente da República. Virou presidente uma, virou presidência duas, depois foi para a cadeia e depois virou presidente de novo. Espera aí, o Lula é exemplo para ser seguido? Não é. Contudo, a persistência move
até quem é do mal. Nós precisamos ter persistência, coragem, Brasil, coragem para poder continuar. Tem ali naquele cartaz ali o Clezão, que foi morto nas mãos do Estado. E agora eu quero que você pense no seu pai, eu quero que você pense na tua mãe, e quem for pai e mãe, eu quero que você pense nos seus filhos. O que você faria se fossem eles que estivessem ali naquela cela? Eu estou disposto a pagar o preço que for, assim como eu sei que vários estão, e todos vocês estão, a pagar o preço que for, para isso não mais acontecer. Que tristeza, que desolação, você ficar longe da sua família, ser condenado a 17 anos, porque você entrou ali e teve depredação de patrimônio público horas. Se estivessem de vermelho, não estava ninguém preso, mas estavam de verde e amarelo. O desespero deles é porque aonde tiver um de vermelho, terá 2 de verde e amarelo. Aonde tiverem 10 de vermelho, haverão 100 verde e amarelo. Se tiverem 1000 de vermelho, haverão 100.000 verde e amarelo. Daqui a 10, 20 anos, por questão mesmo de idade, eu acredito que Lula nem vai mais estar aqui nessa terra. Alexandre de Moraes não vai ser para sempre juiz do Supremo Tribunal Federal. E eu digo para vocês, talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez não semana que vem, talvez não ano que vem, mas nós seremos sim uma nação soberana. Teremos um presidente mais uma vez de coração verde e amarelo. Teremos um país novamente pujante, porque o Brasil é nosso. O Brasil não é do PT, o Brasil não é do Foro de São Paulo, o Brasil não é do Moraes, o Brasil é nosso. O Brasil é nosso. O Brasil é nosso. Obrigado, Belo Horizonte. Continuaremos lutando. Obrigado. Muito obrigado, Nicolas. Acompanhamos aí o discurso do deputado federal Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil nas últimas eleições. Eu espero que o Adrilles tenha se comportado. E metade do Adrilles, vê só, metade do Adrilles queria ir para a manifestação do PT na Praça da República, com essa calça vermelha aí. Isso é uma calça laranja, Lacombe, isso é laranja. Ah, tá imprimindo vermelho. Laranja é uma homenagem ao Donald Trump, que está fazendo pelo Brasil que muitas autoridades não fizeram. Calça laranja, boa. Deixa eu passar para o Max aqui e a gente vai correndo pelos participantes do programa. Bora, Max. Boa tarde, Adrilles. Prazer falar contigo. Boa tarde, querido. E olha, queria te agradecer, porque você e o Marco Antônio, né, desde o começo aí do mandato do Lula, foram os pioneiros nessa manifestação do Fora Moraes. Né, e eu acho que isso é um exemplo de resiliência também para muita gente que hoje, Adrilles, ainda tem muita gente que fala com a gente aqui, às vezes até no chat, mas muita gente no privado também que está desanimado, achando que nada vai mudar, que nada vai acontecer, né? E vocês começaram ali pequenininhos, né, na Paulista, fizeram, e aquilo foi se espalhando, agora está o Brasil inteiro fazendo manifestação Fora Moraes. Eu acho que a gente nunca teve tão perto, Adrilles, pelo menos essa é a minha impressão, queria saber a sua. Acho que a gente nunca teve tão perto de conseguir ver um Fora Moraes de verdade. É bom você retomar essa cronologia, eu me sinto muito lisonjeado. O Marco Antônio também, a gente começou exatamente pequeno. O Marco está falando agora, inclusive, hein? Vocês querem colocar o Marco agora? Você sabe. Você tem condições de esperar um pouquinho? Não, a gente espera, vamos lá. Então, dessa situação dramática que a gente está vivendo. E antes de eu dar o meu recado aqui, pessoal, tem a caixinha do movimento que faz a organização das manifestações de rua. A Raquel vai passar aqui com a caixinha. Quem puder ajudar, tem a chave Pix aqui também para colocar um dinheirinho. Obrigado para todos que ajudaram. Mas, pessoal, eu só queria dar um recado. Eu quero um recado, uma foto. Vamos fazer uma foto junto? Eu tô cansado, porque eu fico o dia inteiro falando do Alexandre de Moraes, até nos meios sociais que eu convivo, assim. É quase que uma obsessão. Eu tô sonhando com o cara. Eu acho que vocês também estão com esse problema, né? Sonhar com careca maluco, ditador, tarado, censor, abusador, criminoso, canalha, bandido, vagabundo. E o pior é que esses adjetivos não se aplicam só ao Alexandre de Moraes.
eles se aplicam a Luiz Roberto Barroso, eles se aplicam a todos que estão no Supremo Tribunal Federal batendo palma e dançando para o maluco dançar também junto com ele. Eles se aplicam ao Paulo Gustavo Goné Branco. Mas aí eu quero deixar uma imagem aqui, se vocês puderem, 1 segundo, acho que não custa nada. Para onde que a gente olha? Tem algum drone aqui, ó? Olha para o drone aqui em cima. Todo mundo olhando para o drone. E vamos imitar o gesto do Alexandre de Moraes no estádio do Corinthians. É isso que a gente quer para você, ó. Alexandre de Moraes, se você pode, todos nós podemos e vamos continuar. Luiz Roberto Barroso, isso é para você também. Paulo Gustavo Goné Branco, isso daí é para você também. Vocês vão pagar pelo crime que vocês cometeram e ainda cometem. A gente não vai parar enquanto vocês não estiverem presos. Tenham certeza disso. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Marco Antônio. E a gente volta então para o Adriles. Max tinha passado para o Adriles. Adriles, se você conseguir retomar aí a sua fala, vamos lá. Não, obrigado vamos lá. pela paciência. Não, absolutamente. A gente está aqui no meio do mutirão. O que o Max falou me deixa muito lisonjeado, porque de fato o Marco Antônio e eu, o Fio Diário, a gente começou com essas manifestações do 7 de setembro e a gente, quer dizer, vocês também, o Alan dos Santos, sobretudo, a gente sempre falou do impeachment do Alexandre de Moraes, isso há 3, 4, 5 anos atrás, desde a abertura de ofício desses inquéritos completamente estapafúrdios, em que o juiz se coloca como vítima, acusador e abusador. Desde que criaram esses falsos crimes de fake news, de discurso de ódio, para prender, amordaçar, censurar e arruinar vidas, como tentaram arruinar a vida do Alan dos Santos, como tentaram arruinar a minha, como censuraram minha rede social, porque eu falei que tinha censura no Brasil. Agora, eles foram longe demais. O 7 de setembro virou um ícone personificado de uma retomada, e aí eu faço a síntese do meu discurso novamente, de uma independência ou morte. A morte é a inação. O Nicolas acabou de reiterar o que eu disse aqui, dizendo da covardia, da omissão. Não é só a ação dos maus da esquerda, de uma ideopatia somada ao oportunismo de Alexandre de Moraes, ao oportunismo do poder pelo poder de Gilmar Mendes, a ideologia completamente deslocada do Barroso, que faz a gente ter se transformado numa ditadura. É a omissão, inclusive, de senadores e governadores de direita que querem projetar uma carreira política e não ligam para as pessoas que estão presas. Não se negocia, Lacombe, anistia com as pessoas que são inocentes. Anistia é um nome de merda, tá? Eu acho um nome ruim, mas infelizmente é o que a gente tem pra hoje. Essas pessoas têm que ser libertadas. Essas pessoas que estão na cadeia hoje, que estavam no 8 de janeiro, essas pessoas como o Clériston, que morreu, essas pessoas como o Bismarck, que ficou numa solitária, essas pessoas como a Débora, condenada a 14 anos de cadeia, e outras tantas pessoas, na verdade são mártires. Essas pessoas estavam desesperadas pelo golpe dado dentro do Supremo Tribunal Federal contra a democracia, que retiraram um ladrão da cadeia para colocar na presidência da República, alijaram o Bolsonaro da presidência da República, porque a campanha foi conspurcada, foi manipulada, o TSE agiu como ator político. Então a gente está aqui hoje, no 7 de setembro, mais uma vez na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, para retomar a liberdade. A gente está fazendo aqui uma ação contra-golpista. Nós estamos fazendo um contragolpe pela restauração e ressurreição da República Brasileira, da verdadeira democracia brasileira. Porque soberania nacional, o Nicolas falou isso, eu falei isso, soberania nacional é do povo, que quer se ver representado. Esses ministros não têm um voto, esses ministros não têm representatividade popular, esses ministros fazem aquilo que o Maquiavel mandava de maneira perversa. Eles exercem o seu poder através do medo, mas aqui, aos milhares, aos milhões do Brasil hoje, de Belo Horizonte para São Paulo, para todo o Brasil, a gente está fazendo com que esses ministros percebam que a gente não tem medo. E não tem que ter medo. Esse momento, esse 7 de setembro, é muito peculiar, Lacombe, porque a gente está com um ministro condenado internacionalmente por abuso a direitos humanos. Às vezes eu vejo um jornalista da Globo News, né? Eu que sou um jornalista como você, Lacombe, dizendo assim, não, mas a Magnitsky é uma coisa para terrorista, para assassino, para torturador. O que é o Alexandre de Moraes? O que é o Clériston morto pela omissão desse juiz? O que é a Débora, com batom na mão, torturada, ficando 2 anos sem ver seu filho? O que é o Felipe Martins, dias e dias numa solitária escura, sem acesso à comunicação?
Isso é uma violação dos direitos humanos grotesca, em série, coletiva. Isso é uma tortura grotesca, coletiva, em série. Alexandre de Moraes é o maior criminoso da história da República. E não é só ele. Eu falei da morte pela omissão, pela inação e pelo oportunismo. Todos os demais ministros do STF serão lembrados no esgoto da história pela sua omissão, pela sua inação. Cada um lá é um pequeno, né? Um pequeno Eichmann. Eichmann, para quem não sabe, era um funcionário nazista que falava que cumpria ordens de maneira burocrática. Um homem que cumpria a ordem de mandar judeus para o campo de concentração. Os demais ministros, os demais governadores, inclusive alguns de direita, hein, que se omitiram nesse tempo, serão lembrados pela inação e pela omissão. É a voz do povo que está aqui em BH, que vai estar em São Paulo, vou tentar ir para São Paulo agora, que eventualmente ressuscitou a democracia, que está ressuscitando permanentemente a independência e a república nesse país. Ó, vão se apaixonar.